Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Podemos sentir a glória de Deus pairando sobre a casa. E você que está em casa, adore a Deus como se você estivesse na igreja. Na sua casa você tem liberdade, se quiser falar em mistério, fala, se quiser correr aí dentro, corra. O importante é se encher da presença de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, o versículo 13. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo 16 e o versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E você diga glória a Deus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Nosso pastor presidente diz: quanto mais oração, mais poder de Deus. Querido Deus e eterno Pai, quero eu te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, de estar nos falando, cultuando e te adorando, meu Pai, nesse exato momento. Senhor, nós somos merecedores, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas nós estamos aqui ansiando pela Tua presença que já paira sobre este lugar. Deus, eu quero te pedir de uma forma especial, fala com a nossa alma e ela viverá para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Queridos, meus irmãos, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, para mim é um dos capítulos que mais me chama a atenção nesse Evangelho. Quando eu olho o capítulo 16, a gente observa Jesus sendo tentado pelos saduceus e fariseus, duas classes de pessoas distintas, duas religiões diferentes, que se reuniram para tentar a Jesus. Haja vista você perceber que eles vão querer um sinal, que Jesus fazia um sinal para eles. Veja bem que Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Haja vista que o versículo de número 5 e o versículo 6 em diante, você percebe que Jesus tira os seus discípulos da onde estavam os fariseus e os saduceus, e eles vão atravessar para o outro lado. O que me chama a atenção aqui é que Jesus vai dizer: acautelai-vos pelo fermento dos fariseus, acautelai-vos e tende cuidado pelo fermento dos fariseus e saduceus. O que Jesus disse aos seus discípulos fez os discípulos questionarem, por eles não estar carregando pão. Eles estavam pensando que Jesus estava dizendo
acerca do pão que eles não tinham comprado para levar na viagem. Mas Jesus estava dizendo muito mais fundo do que eles estavam percebendo. Jesus não estava falando apenas do pão físico que eles não tinham levado. Jesus mesmo disse: porque vocês arrazoais o vosso coração? Vocês não lembram dos 5 pães e o milagre que deu para 5.000 homens se alimentarem? Você não lembra dos 7 pães e cerca de 4.000 homens se alimentaram com as crianças e assim sucessivamente? O que Jesus estava dizendo aos discípulos que lhe cercava é para eles ter cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Perceba que Jesus está preocupado pelaquilo que eles ouviram quando estava reunido, quando eles questionaram com Jesus acerca do seu sermão, acerca do sinal do céu. Mas Jesus agora vai abrir os olhos dos discípulos, vai tirar a semente que os fariseus colocaram no coração dos discípulos e dizer: tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceba que era uma falsa doutrina que desviava o cristão do evangelho de Jesus. Era uma doutrina que ficava maquinando em seus pensamentos, tirando o fruto do reino de Deus da sua mente. E Jesus se preocupa acerca desse ensinamento, porque Jesus estava pregando todos os dias, Jesus estava ensinando todos os dias, mas os fariseus com os saduceus chegavam e colocavam dúvida na cabeça dos discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no seu capítulo de número 4 da epístola a Timóteo, no versículo 1 e 2, você percebe a preocupação de Paulo acerca da falsa doutrina, da falsa palavra que era semeada na igreja de Cristo, que é semeada diariamente pelos falsos ensinadores. Veja 1 Timóteo capítulo 4, olha só o que Paulo diz ao seu filho na fé: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo está abrindo a mente de seu filho na fé, para ele ficar percebido pelas doutrinas que está sendo dita na igreja, doutrinas falsas que tem cauterizado as mentes, que são doutrinas de demônio, que estão sendo espalhadas para enfraquecer a fé da igreja, para levar a igreja a se apostatar do evangelho, para levar a igreja a retroceder e entrar no pecado. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, na sua segunda epístola, antes de ser levado ao paraíso de Deus, ele deixa uma palavra de conforto ao seu filho. No capítulo 4, versículo 1, perceba: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Versículo 5: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Paulo está dando autoridade ao seu filho acerca da palavra de Deus, para pregar o evangelho, para ensinar o evangelho, para exortar
alertar através do Evangelho acerca desses falsos ensinamentos que surgiria a igreja de Cristo, que surgiria o Evangelho de Deus. Perceba que essas pessoas que têm ouvido esses falsos ensinadores têm se afundado no pecado, têm se afundado na hipocrisia, têm se afundado na imoralidade, têm se apostatado da sua fé. Ele era até pentecostal, era cheio do Espírito Santo, mas começou a ouvir pessoas que eram contra o Espírito Santo e se apostatou. Ele até falava em mistério, até profetizava, mas agora ele diz que é coisa de homem, não é coisa de Deus. Pelo amor do Senhor, abra a tua mente para a palavra do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui exortando em tempo, exortando fora de tempo, porque a palavra é poderosa para mudar a nossa história. A palavra é poderosa para mudar a nossa vida. Jesus se preocupava tanto com esse falso ensinamento que mandou os discípulos terem cuidado da falsa doutrina que ouviram dos fariseus e saduceus, porque Jesus sabia que era mais fácil eles esquecerem o que Jesus falou do que eles esquecerem a doutrina dos fariseus. Veja o resultado de quem guarda a palavra, quem prioriza a doutrina verdadeira. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4 de sua primeira epístola, o versículo 13, Paulo diz: persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Aí o versículo 16 ele disse: tende cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aqueles que têm te ouvido. A preocupação aqui não é somente aqueles que estão pregando, a preocupação aqui é de estar bem consigo mesmo espiritual, guardar a doutrina de Deus dentro de si e depois salvar aqueles que têm nos ouvido. Tem muita gente que tem salvado uma geração grandiosa, mas no juízo de Deus vai ser condenado, vai ter que olhar na cara de Jesus e Jesus dizer, ele dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Jesus vai olhar para o camarada e vai dizer: mas eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Tenha cuidado com as falsas doutrinas. Viva o evangelho verdadeiro, mesmo que ele traga perseguição, porque quem ministra a palavra genuína e verdadeira vai sofrer perseguição, vai ser perseguido. Mas fica tranquilo, irmão, você vai ser perseguido, mas você não vai estar sozinho, não. Jesus vai estar do teu lado, Jesus vai estar com você, e você não vai ficar sem a presença de Jesus. Paulo dizendo na sua segunda carta a Timóteo, no versículo 3, do capítulo 3, versículo 10, perceba: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas os homens maus, versículo 13, enganarão. Os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido.
Jesus disse em João capítulo de número 15, versículo 20 e 21: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguir o Senhor, também perseguirão a vós. Ele dizendo: se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Nós não somos diferentes de Jesus. A palavra que nós pregamos aqui foi dada por Jesus. Se perseguiram a Ele, perseguirá a nós também. Mas Ele vai estar conosco em todos os momentos. Em primeiro lugar, Jesus se preocupava em saber o que os homens diziam acerca dele. Versículo 16, versículo 13 do capítulo 16, a qual a gente leu: e chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perceba a preocupação de Jesus em saber quem ele era diante da sociedade. Alguns acreditavam que ele era João Batista. Mas por que acreditava dele ser João Batista? Porque a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Era uma mensagem de mudança de mente. Era uma mensagem que entrava na alma, partia para o coração e mudava a visão. Perceba que eles vão dizer que Jesus é o Elias. Por que Jesus era Elias? Porque Jesus tinha poder sobre a natureza. Quando Elias orou e o céu se fechou, ficou 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio sem cair água na terra. Eles vão dizer que Jesus parece com Elias. Por quê, pregador? Porque uma certa feita Jesus andou pelas águas, acalmou a tempestade, e todos se perguntaram dizendo: que homem é este? Até o mar lhe obedece, até o vento se acalmou. Achava ele parecido com Elias. Mas também por quê, pregador? Porque Jesus ressuscitava defunto aonde ele chegava. Jesus mandava levantar e o defunto levantava. Elias era da mesma maneira. Jesus multiplicava pão aonde não tinha para alimentar uma multidão, assim como Elias fez com o pão da viúva de Sarepta. Jesus não é diferente. Ele chegou com a autoridade de João Batista, ele veio com a autoridade de Elias, mas ele também veio, diácono Cairo, com a autoridade de Jeremias. Como assim? Ele era um profeta que se revelou em sua humildade, humanidade. Você vai olhar a Bíblia e Jesus vai ter hora que ele vai chorar, e o profeta Jeremias revelou tanto a sua dignidade e a sua humildade que foi conhecido como profeta chorão, se derramava em lágrima pela nação. Jesus vai chegar no capítulo 11 do livro de João, e diante do sepulcro do seu amigo ele vai chorar. Ele vai revelar a sua humanidade de ser um homem material. Perceba que outros vão dizer que ele é outro dos profetas. Para todos que ele pregava, o povo olhava e dizia: que homem é este? Eu nunca ouvi um sermão que a gente sente Deus quando ele abre a sua boca. A gente nunca viu os fariseus pregar dessa maneira. A gente nunca viu os saduceus dizer dessa maneira. Mas quando ele chega aqui, a mensagem dele foi dada por Deus. É por isso que quando ele tinha 12 anos dentro do templo, em que ele perguntava e respondia, eles dizendo: da onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria não vem de um homem natural, mas ela vem dada por Deus. Jesus veio e revelou-se e se preocupou com a humanidade. Pensava dele. Segundo, a preocupação de Jesus em relação ao que os seus discípulos acreditavam que ele era.
Jesus não apenas se preocupa como os homens lhe chamava, lhe conhecia, mas se preocupou também com o discípulo que andou 3 anos e meio com ele, e ele se preocupou em saber como os discípulos achavam que ele era. Veja o versículo de número 15, quando ele diz: e disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Versículo 16, e Pedro, e Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Houve um silêncio quando Jesus fez a pergunta. 3 anos e meio caminhando com Jesus, mas muitos não sabiam quem era Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer: tem muita gente que anda com Jesus, até segue Jesus, mas não segue por aquilo que ele sabe que Jesus é. Um segue porque ele sabe que Jesus vai fazer milagre aonde ele passar. Outro segue por causa da fome, porque onde Jesus chegava ele dava pão para o pessoal. Outros por causa dos milagres. O toma lá da cá, me dá, e não dá nada para Jesus. Mas deixa eu te dizer, ainda tem discípulo que anda com Jesus e sabe realmente quem ele é. É Jesus dizendo: eu não estou preocupado como vocês andam comigo, eu quero saber o que é que vocês sabem de mim. Aí Pedro viu todo mundo calado e ele disse: Senhor, eu não te sigo pelaquilo que o Senhor pode me dar. Senhor, eu não te sigo pelaquilo que o Senhor já fez, mas eu te sigo por aquilo que o Senhor é. E quem eu sou, Pedro? Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou a Pedro e disse: Pedro, Simão Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Neste momento que estamos vivendo, tem muita gente que está andando com Jesus, seguiu Jesus por causa da moda de ser crente, por causa da moda de ser evangélico, mas nunca valorizou a palavra verdadeira, nunca valorizou Jesus de verdade. Aí eu sigo Jesus porque ele é profeta, aí eu sigo Jesus porque ele é o Cristo, eu sigo Jesus por isso, por aquilo. Mas Jesus quer que você segue ele realmente como ele é. Não adianta você seguir pela aparência, não adianta você seguir por apenas ibope de ser cristão, porque seguir a Jesus é muito mais do que vir no culto desse. Seguir a Jesus é muito mais do que ficar dentro de casa numa live assistindo mensagens sobre Jesus. Quem segue Jesus é diferente. Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e você vai me seguir. Tem muita gente que não segue porque tem que pegar a cruz de Jesus. Você achou que evangelho é fácil? É não. Evangelho é graça, mas tem justiça e responsabilidade. Esse negócio de evangelho pode tudo, é mentira de Satanás. O evangelho de Jesus, você deixa tudo, pega uma cruz e segue Jesus. Alaia, caia, sé. O que eu acho lindo é que depois que Pedro revela quem é Jesus, Jesus vai fazer uma promessa muito linda. Veja que a igreja foi estabelecida em Cristo, nunca foi estabelecida em Pedro. É por isso que a igreja nunca parou com essa pandemia, porque se fosse estabelecida pelo homem, tinha se acabado, porque o homem vazou, se escondeu. Mas quem é firmado em Jesus, a igreja que é cristocêntrica, pode vir vendaval, pode vir tempestade, mas nós estamos dizendo, nós pode descer para a sepultura, mas nós desce professando o nome daquele que nos tirou do pecado e nos livrou da morte eterna. Versículo de número 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja Jesus dizendo a Pedro, dizendo: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus está revelando a Pedro: você pode até saber quem eu sou, mas tem uma coisa, a minha igreja eu nunca vou edificar ela no homem. Por quê, Jesus? Porque o homem é falho, vai pecar, vai desistir, mas a minha igreja vai estar estabelecida em mim. Como assim, Jesus? Tu és Pedro, tu és um fagulho de pedra ou uma pedra pequena, mas eu sou a rocha, e eu edificarei a minha igreja em mim, e as portas do inferno não há de prevalecer contra essa igreja. É Jesus dizendo: não importa a tempestade, não importa o vendaval, a igreja que foi estabelecida nele, não é inferno que vai fechar a igreja, mas é a igreja que vai fechar a porta do inferno, as portas do inferno, e vai prevalecer. Mas Jesus, o que é que eu vou ganhar nessa questão de te dizer que o Senhor é o Cristo, de revelar uma revelação espiritual? Jesus disse: ei, Pedro, tem uma coisa, a igreja é minha, pertence a mim, mas eu vou te dar responsabilidade. É aqui você vê no versículo 19, Jesus revelando a Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que você desligares da terra será desligado do céu. Jesus disse: a minha igreja é estabelecida em mim, mas eu te dou a chave que abre a porta do acesso, que liga o homem com Deus. Como assim? A chave fala-se de acesso, e acesso se fala de uma porta. Jesus está revelando a Pedro a chave. Ele vai dizer: Pedro, eu te dou responsabilidade de pastorear as minhas ovelhas, eu te darei a chave. Quando tu abrir a porta, eles vão entrar, mas se tu fechares a porta, eu também não vou abrir. Então perceba, se Pedro não tivesse fechado a porta, dizendo: aqui não entra, ninguém entrava. Mas ele disse assim: quem anda na sinceridade, Pedro, pode abrir a porta, e tudo que você ligares aqui, eu vou me responsabilizar e ligar lá em cima. Mas se você de alguma maneira desligar aqui, eu vou desligar lá em cima também. Então veja que essa chave de acesso deu ao homem grandes prioridades. No capítulo de número 10 do Evangelho de João, do versículo de número 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se, a porta da salvação, entrará e sairá a porta da liberdade, e achará pastagem, porta da provisão. É Jesus dizendo: o acesso até Deus é através de mim. Não existe outro acesso até Deus se não for através de mim. Pode bater tambor, pode fazer o que quiser, mas se não passar pela porta que é Jesus, não vai ter salvação, não vai ter liberdade, e muito menos vai ter provisão. E eu vou profetizar em nome de Jesus: está vindo provisão de Deus na tua casa, está vindo provisão de Deus na tua igreja, está vindo provisão de Deus na tua cidade, está vindo provisão de Deus na tua história. Vem vindo algo novo de Deus para você. Alaia caia sé. Sinta a presença de Jesus no teu lar. É essa presença consoladora que vai tirar o medo da sua vida. E eu vou dizer mais: Deus está providenciando paz dentro de você. O medo por essa pandemia pode até te tirar paz, mas Jesus disse em João capítulo 14 versículo 27: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não tenha medo e nem se
atemorize. Aí no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse o seguinte: eu deixo-vos a minha paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí João, na sua epístola, na sua primeira epístola, diz: e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Jesus venceu o mundo, você vai vencer, porque ele diz que nós teremos fé para vencer o inferno, para vencer o mundo e tudo aquilo que está diante de nós contra o evangelho. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Não existe acesso sem Jesus. Jacó vai deitar em cima de uma pedra. Foi o melhor sono da vida de Jacó. E quando Jacó deita e começa a dormir, ele começa a sonhar. E ele diz: e foi posta uma escada do céu que tocava na terra, e os anjos de Deus subiam e os anjos de Deus desciam sobre ela, e Deus estava acima da escada. E ele diz: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Veja que não existe acesso sem Jesus. Mas pregador, quem é essa escada? É Jesus a escada, porque não existe acesso da terra com o céu se não for por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai provar, eu vou provar. Quando Jesus disse em João capítulo 1, versículo 51, ele diz o seguinte: a partir de agora, na verdade eu vos digo, vocês verão os céus abertos, verá os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de acesso até Deus. Quem encontrar Deus, passa-se por Jesus. Quem encontrar o Pai, passa-se por Jesus. Não existe acesso a não ser por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não tem outro acesso, querido. Êxodo capítulo 33, versículo 21 ao 23. Perceba que Moisés está em cima do monte e ele quer ver a glória de Deus. E Deus vai dizer a Moisés, dizendo: Moisés, vai para de trás daquela rocha ou daquela penha, que eu vou passar, colocarei a minha mão, e quando você estiver atrás da rocha, eu vou tirar a mão e você vai ver as minhas costas, porque a minha face nenhum homem pode ver, porque senão morre. Vai lá Moisés, ouvindo a voz de Deus, se encosta atrás da pedra. De repente Deus vai passar, tira a mão e ele vê, mas essa pedra aqui é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Aleluia! Não existe acesso sem Jesus, não existe acesso sem o Salvador. Veja que no capítulo 19 de João, versículo de número 30, ele é o acesso de uma nova aliança. Como assim, pregador? Isso aqui é mensagem revelada para você que está em casa. Deus me deu essa tarde, complementou a dia que ele vem falando comigo, e ele diz o seguinte: quando Jesus tomou vinagre, ele disse: está consumado. Era o acesso à nova aliança, porque o véu do templo se rasgou de cima para baixo, e o homem agora teve acesso. Jesus, como sumo sacerdote, ele levou o povo até Deus. Jesus, sendo profeta, ele trouxe Deus até o povo. Veja que a Bíblia diz, que eu já vou encerrar, a Bíblia diz o seguinte: que não há outro mediador entre Deus e o homem, se não seja Jesus Cristo de Nazaré. Receba Jesus na sua casa, receba Jesus no teu lar, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio de Jesus. Você que está na sua casa agora, fecha os teus olhos, eu vou fazer uma oração a Deus. Enquanto muitos estão batendo que a igreja pertence a eles, estão sendo fracassados, estão se arrebentando, mas eu vim te dizer: a igreja é de Jesus. Nós pertencemos ao redil de Jesus. Nós não somos de homem nenhum, nós somos de Jesus. O dono da igreja pagou um alto preço
preço por ela, e foi preço de sangue, foi preço de calvário, foi preço de humilhação, foi preço, querido, que custou o seu sangue, rasgou a sua carne, e a Bíblia diz que sobre ele estava todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você que está em casa, você pertence a Jesus. Diga não às fábulas, diga não ao inferno, se apegue a Jesus, porque tudo você pode naquele que vai te fortalecer, e esse é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Coloque a tua mão no teu coração aonde você está. E você que não é crente, que ouviu essa palavra, se você quiser aceitar Jesus, deixa o teu nome aí e dizer: eu quero aceitar a esse Salvador, que nós estaremos orando por você, nós estaremos intercedendo por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra eu preguei, anunciei o teu nome, meu Pai, esta noite, e eu quero te apresentar cada pessoa que nos assiste, Pai, neste momento, que estão em casa com medo, que estão em casa atribulados, que estão em casa sem esperança, que estão em casa, meu Pai, sem um socorro. Acalenta ele agora, acalenta ela agora, Senhor. Meu Deus, tem muito crente que está em casa ansiando para sentir a tua presença. Derrama sobre ele o teu poder agora, enche ele do teu Espírito Santo agora na casa dele, batiza ele com o teu Espírito Santo agora. Eu sei que tudo o Senhor pode e nada é impossível para ti, e eu estou aqui profetizando a falência do reino das trevas. Eu quero profetizar todo espírito do demônio, meu Pai, na vida dessa pessoa que tem escravizado, levando a droga, o álcool, meu Deus, a prostituição. Eu declaro em nome de Jesus a falência do reino das trevas, a falência do reino das trevas. Toda enfermidade saia em nome de Jesus agora, vai saindo dessa vida agora. Enfermidade na cabeça, nos ossos e no coração, meu Deus do céu. Ai, de Jesus aí agora, todo medo desaparece, em nome de Jesus agora. Esse trabalho, deixa o teu nome, a tua cidade, o teu estado e o teu país. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Lembra-se que a autoridade de Jesus está sobre a tua vida.
orar por você que está em casa. Eu quero orar pelas pessoas que não puderam vir ao templo hoje. Eu quero orar pela igreja brasileira. Eu quero orar pela igreja que está no exterior, tanto na Europa quanto na América do Sul, seja onde for. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, nesta noite, meu Senhor, nós intercedemos pela tua igreja, Pai, que está passando por momentos difíceis, pelo teu povo que se encontra, ó Pai, enfermo em casa. Eu quero orar nesta noite, interceder, ó Pai, pela vida das pessoas que estão em casa, depressivas, que estão, meu Senhor, a ponto de tirar a própria vida. Senhor amado, Papai querido, eu intercedo nessa hora e eu peço a Ti pela Tua misericórdia. Vai ao encontro destas pessoas neste momento e leva o Teu Espírito Santo, ó Pai, levando o Teu consolo, levando a paz que só há em Ti, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu Te peço nesta noite, vai visitando nesta hora todos aqueles que estiverem enfermos, que estiverem, meu Senhor, acamados, que estiverem, meu Senhor, gripados, seja de qualquer enfermidade, leva a cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai visitando nesta hora a tua igreja. Espírito Santo de Deus, eu intercedo pela tua igreja na Europa, na América do Sul, seja onde eles estiverem, estende a tua mão poderosa e guarda o teu povo, e que a tua palavra seja luz, que a tua palavra seja fortaleza, que a tua palavra seja o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós intercedemos nesta hora, e que o teu poderoso nome seja glorificado eternamente. Amém. Aleluia. Na quinta-feira nós estaremos de volta, se Deus nos permitir, com o nosso pastor presidente, pastor Naum Souza Lima. Eu quero comunicar novamente às pessoas que desejarem fazer alguma doação de alimento, doação de verba financeira, seja o que Deus colocar no seu coração, entre em contato com a nossa página no Facebook, ou também com o nosso pastor presidente, pastor Naum Souza Lima. Você pode estar enviando uma mensagem aí na nossa página, que você está assistindo a nossa live, e nós entraremos em contato com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.